Olá, turma, sou a professora Amanda Laís, professora de Biologia. Vamos para mais uma aula do ensino médio. Aula para o segundo ano, vamos continuar com o nosso módulo 2 do livro. Vamos para a correção de uma atividade. E do assunto répteis, né? Foi a atividade que estava lá na plataforma de vocês, com 10 questõezinhas básicas. Foram bem fáceis as questões. Vamos para a correção. A dica que eu dou para vocês é que vocês também anotem um gabarito de vocês no caderno, é importante para a hora de vocês fazerem a correção, ok? Porque quando a gente tiver uma outra oportunidade de discutir um pouquinho mais as questões, vocês estão lá com o gabarito, tudo corrigido, é importante isso aí. Vamos lá. Primeira questão da atividade que estava lá no online, né, foi atividade na plataforma. Primeira, sobre os répteis. Os animais endotérmicos dependem de metabolismo para produzir calor, elevar a temperatura e mantê-la constante. Essa adaptação é fundamental para... Vamos lá. Ele fala aqui sobre os animais endotérmicos. Deixa eu mudar aqui, que eu acabei botando o ponteirinho errado. Aqui, ó. Os animais endotérmicos são aqueles que conseguem manter a temperatura do corpo, ok? Então, os animais endotérmicos dependem do metabolismo para produzir calor, elevando a temperatura, mantendo-la constante. Essa adaptação de ser endotérmico é fundamental para quem? Quem consegue manter a temperatura do corpo? Lá no início do assunto, quando começou peixes, lá no livro de vocês tem falando sobre a diferença entre endotérmicos e ectotérmicos, ou pecilotérmicos. Vamos lá. Os répteis, gente, eles são considerados ectotérmicos. Eles não conseguem regular a temperatura do corpo, ok? As aves e os mamíferos, eles são endotérmicos. Independente da temperatura que esteja o ambiente, eles conseguem manter a temperatura do seu corpo constante. E é isso que a questão pede, ok? Os répteis e as aves. As aves, sim, conseguem, mas os répteis não, ok? Os répteis, eles precisam se expor ao calor para tentar aquecer. Lagartixa, cobra, eles fazem isso, jacaré, constantemente, para aquecer seu corpo. Mamíferos conseguem, nós mantemos a nossa temperatura do corpo constante. Por exemplo, muitas das vezes a temperatura do ambiente está, por exemplo, 30 graus Celsius e a nossa temperatura interna está 35, 36 graus Celsius. Então, os répteis vai variar a temperatura de acordo com o meio. Eles são ectotérmicos. Peixes, a mesma coisa. Então, a alternativa correta aqui é a letra B. Vamos então para a segunda questão. Os primeiros vertebrados a conquistar definitivamente o ambiente terrestre foram os répteis, diferente dos anfíbios. Vimos, os anfíbios dependem de ambiente úmido para que realizem troca gasosa, para que realizem reprodução e deposição dos ovos, ok? Os ovos não têm casca, é uma membrana gelatinosa, então se ela estiver exposta a um local seco, ela desidrata e o embrião irá morrer, ok? Então os répteis foram os primeiros a conquistar esse ambiente terrestre, ok? Por apresentar adaptações que permitem resolver com eficiência todos os problemas da vida fora da água. Qual das afirmativas a seguir constitui um exemplo de adaptação dos répteis à vida fora da água? Qual dessas alternativas aqui tem uma explicação referente à adaptação dos répteis ao ambiente seco, ao ambiente terrestre? Eu vou de baixo para cima, ok? Bexiga natatória, quem vai ter bexiga natatória aqui é peixe. Tem alguma relação com a vida terrestre? Não. E ele fala que se comunica com a faringe e funciona como pulmão primitivo. Não é pulmão primitivo. Próximo. Pele, que mesmo grossa, vamos lá, é ricamente vascularizada e permite permeável ao oxigênio. Quem vai ter essa troca permeável aqui de oxigênio são seus anfíbios. Porém, ele não vai ter pele grossa, a pele vai ser fina. Alternativa errada. Fecundação externa. Não, os répteis fazem fecundação interna. Eles garantem a reprodução. Quem faz fecundação externa aqui, ó, seriam os peixes, alguns peixes, é claro, e os anfíbios, ok? Com grande número de gametas, dando tanto produzidos pelo macho como pela fêmea. Próximo, temperatura interna constante,
Réptil consegue manter a temperatura? Não, a gente viu agora na questão anterior. Eles são ectotérmicos, muito pelo contrário, eles vão se expor ao sol, o que lhe permite uma ampla distribuição geográfica. Não. Próxima. Ovos providos de casca é uma adaptação, fornecendo ao embrião proteção, suporte e alimento. Sim, ok? Então, a questão verdadeira aqui é a letra A. Próxima, terceira, responda a questão com base nas características abaixo. Presença de coluna vertebral, é um animal vertebrado. Tem fecundação interna com cópula, eles copulam, reproduzem, acontece a troca de gametas. Respiração, somente pulmonar. O embrião é protegido por um ovo com casca dura. A temperatura corpórea vai variar em função do meio, vai depender do ambiente. Pelas características acima, este se deve pertencer a que grupo? É uma ave? Não, não é uma ave principalmente porque a ave é endotérmica, ela consegue manter. E ele diz aqui que a temperatura vai variar de acordo com o ambiente. Os anfíbios, por que não é o anfíbio? Porque o anfíbio não respira somente por pulmão. O anfíbio não vai realizar essa cópula, ok? Também não é. Répteis. Répteis. Os mamíferos, não, que mamífero não tem embrião protegido por ovo. E nem os peixes, né, gente? Peixe vai respirar por brânquias, o ovo não tem casca. Então, alternativa verdadeira, letra C. Vamos então para a quarta. Uma tentativa de explicação do desaparecimento dos dinossauros leva em conta o fato desses grandes répteis não serem homeotérmicos. Eles são ectotérmicos ou pecilotérmicos. Seguindo essa hipótese, o desaparecimento desses animais teria se dado devido a quê? Segundo várias hipóteses, acredita-se que aqui na Terra havia caído vários meteoros, que criou-se uma camada grossa de fumaça, né? Uma camada espessa, muito densa, que impedia a entrada dos raios solares, e a Terra então começou a ficar muito fria. Então a temperatura da Terra ficou muito fria. Então passou-se um período do planeta Terra meio congelado. Então os animais que não conseguissem manter a sua temperatura interna iriam o quê? Morrer. E os dinossauros, gente, são répteis. Então vamos lá. Segundo essa hipótese, o desaparecimento dos animais teriam se dado devido a quê? A emissões explosivas de radiação em alta energia, falha de força propulsora da evolução, quer dizer, faltou algo que impulsionasse esse animal a evoluir, grandes movimentos da crosta terrestre, quer dizer que a Terra se movimentou muito, por isso eles morreram, isolamento por grandes cadeias de montanhas, impediu que eles passassem de um local para o outro, ou modificações bruscas no clima da Terra. Mudou o clima, vai mudar o que? A temperatura. E nesse caso, a temperatura não foi elevada. Foi a temperatura baixa. É tanto que ele fala que ele dá uma dica na questão em relação ao homeotérmicos. Então, a questão aqui correta, a letra E. Vamos para a quinta. Um animal que possui como característica a presença de coluna vertebral, atenção. Essa questão é muito semelhante àquela segunda, ou foi a terceira que a gente corrigiu agora. Coluna vertebral, fecundação interna com cópula, respiração pulmonar, embrião protegido por ovo de casca dura, mistura, tem uma outra característica diferente, por isso que eu coloquei essa questão, ok? Mistura de sangue venoso com sangue arterial, e a temperatura vai variando de acordo com o meio, com o ambiente. Deve pertencer a que grupo? Atenção! Essa mistura de sangue aqui vai acontecer nos anfíbios também, ok? Porém, nos répteis, que é a resposta correta aqui, que é a letra C, que vai ter todas essas características, tem uma característica interessante aqui em relação aos crocodilianos, ok? Os crocodilianos vai ter o coração já dividido em 4 partes, em 4 câmaras, enquanto os outros anfíbios, os outros répteis vai ter o coração quase septado, quase dividido, porém não completamente, então o sangue ainda se mistura. Que mistura de sangue é esse? O sangue rico em gás carbônico, chamado de sangue venoso, que acaba se misturando com o sangue arterial, ok? Que é rico em oxigênio. Então, a alternativa correta aqui é a letra C. Vamos para a próxima. Aqui eu já coloquei a resposta para vocês irem acompanhando melhor
e coloquei uma imagem, que tem lá no livro de vocês uma imagem bem semelhante a essa, ok? Dependendo do tipo de locomoção e da presença ou não das presas, a dentição das serpentes podem ser classificadas em áglifas, opistóglifas, proteróglifa e solenóglifa. Defina cada uma delas. O que vai variar aqui é se tem a passagem do veneno ou não, ok? Áglifa não possui presas inoculadoras de veneno. Todos os dentes são pequenos. Esse é o exemplo aqui, ó. Todos os dentes pequenininhos, ok? Não é um animal peçonhento. Opistóglifa. As presas inoculadoras possuem um suco que escorre o veneno e estão localizados na parte posterior da boca. Ó lá no final, tá vendo? Ó, lá no finalzinho tá essa dentição. É mais difícil eles atacarem uma presa maior, ok? Eles conseguem atacar sim, mas é mais difícil atacar uma presa maior porque aqui não tem nada inoculador de veneno na frente. Próxima. Proteróglifa. A maxila é imóvel, ok? Aqui, ó. E na parte anterior da boca há um par de presas inoculadoras dotadas de um suco por onde sai o veneno. Tá vendo aqui, ó, essa abertura? Percebam que essa abertura não fica exatamente no centro e o veneno acaba escorrendo também aqui pela lateral, ok? As cobras mais venenosas, elas são classificadas aqui no grupo dos solenóglifas. A maxila é móvel, então o ataque é maior. E há um par de presas afiadas, presentes na parte anterior da boca. Possui o canal interno por onde escorre o veneno. Vejam que ela tem essa obstrução aqui, esse furinho, tá vendo? Que é por onde sai o veneno, por onde ela inocula. Então são as presas mais venenosas, são as serpentes mais venenosas, pertencem ao grupo das solenógrafas. Vamos lá para a próxima questão. Sétima. Cite as características de cada ordem dos répteis. Quais são as ordens? Chelônio, que a gente vai chamar de quelônio. Ordem crocodiliana, crocodiliana mesmo. Ordem rinchocefália. Ordem escamata ou escamados, ok? Vamos lá. Quelônio, quem são os representantes aqui? Tartaruga, cágado, jabuti. Ela vai possuir o quê? Possui uma placa córnea dérmica que sofre um processo de fusão. Ela se funde, ok? Uma com a outra. Vai fazer parte do corpo do animal já, originando uma carapaça. Próxima ordem, crocodiliana. São os crocodilos, gaviais, jacarés. Tem corpo revestido por placa córnea dérmica e escamas. Essas escamas, gente, estão mais na região dos membros, ok? E aquelas placas córneas, principalmente no dorso do animal, que é aquela parte superior, ok? Próxima ordem, rinchocefália. A taturana é o único representante. Tem corpo revestido por escamas córneas, diferentes dos escamatas, ok? Vamos lá. Os representantes aqui seriam os lagartixas, os camaleão, por exemplo, as cobras. Tem corpo revestido por escamas córneas e possui língua com extremidade bífida ou bifurcada, separada, aquela separação da língua. A importância em relação a isso aqui é percepção de odores, ok? Vamos lá. Oitava questão. Vamos terminando já. O sistema circulatório dos répteis apresenta diferenças entre os grupos dos não crocodilianos, que são os escamados, que são os quelônios, e o grupo dos crocodilianos. Existe uma diferença entre eles, uma diferença evolutiva em relação ao coração. Essa diferença pode ser observada analisando-se a anatomia do coração, que nos crocodilianos apresenta-se. Vamos lá. Eu coloquei aqui uma imagem para vocês. Vamos analisar primeiro essa imagem. Deixa eu tentar apagar aqui, porque senão a gente vai acabar não entendendo direito. Vamos lá. Eu coloquei a imagem aqui para depois a gente voltar para a questão e saber por quê. Ó, tartaruga, cobras e lagartos são exemplos de répteis e perceba como é que é o coração. Ó,
Aqui é uma cavidade, aqui em cima é uma cavidade, aqui embaixo são os ventrículos, ok? Esse ventrículo aqui acontece mistura de sangue. O sangue vai vir rico em gás carbônico, vai vir para o átrio e do átrio vem para o ventrículo. Quando ele chega aqui, ele vai voltar para os pulmões, ele vai para o pulmão para ser oxigenado. Porém, vai se misturar também com sangue venoso que acabou de vir do pulmão. Ele acabou de vir do pulmão também. Então acontece essa mistura, então não é tão eficiente. Já os crocodilianos, percebam que já tem toda essa separação. Então já é mais eficiente. Aí vem a pergunta, deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui. Ele pergunta aqui: essa diferença pode ser observada analisando-se a anatomia do coração, que nos crocodilianos é o que ele quer. Apresenta o quê? Com 4 câmaras chamadas de átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo, ok? Vou mostrar lá agora a imagem para vocês, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, perdão, eu falei o contrário, que eu estou aqui visualizando, né? Átrio direito, que aí vocês vão ver o contrário, inversa, viu, gente? Átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, ok? Para vocês parecem que eu estou falando errado, né? Mas imagine que esse coração seja como se vocês virassem de costa para a tela para entender como é que está aí esse coração, como é que a gente vai identificar, falar sobre ele, ok? Vamos lá para a próxima questão. 9ª, penúltima questão. A excreção nos répteis é realizada graças à presença de um par de rins. Esses produzem a urina, que é conduzida através dos ureteres até a cloaca. A cloaca funciona tanto como órgão excretor, também como órgão reprodutor, e por onde também é o final do sistema digestório. Ou até a bexiga urinária, antes de ser eliminada pela cloaca. Os resíduos nitrogenados da maioria dos répteis são eliminados na forma de: os répteis liberam que tipo de resíduo? Ureia, ácido úrico, amônia ou ácidos graxos? Ácidos graxos nunca, né? Gordura não. Ureia, quem vai liberar aqui são os mamíferos. Qual desses dois? Qual dessas duas alternativas? O ácido úrico é a alternativa correta aí em relação ao tipo de excreta dos répteis. Vamos lá para a próxima, última questão nossa. Já falei lá, já é a respostinha da 9ª, né? Estava lá na 9ª essa resposta, eu expliquei agorinha. O sistema digestório dos vertebrados é completo, com boca, faringe, esôfago, estômago e ânus. Nos répteis e aves, isso ele está falando aqui do sistema digestório dos répteis, dos vertebrados em geral, ok? Nos répteis e aves, o intestino termina em uma câmara, onde desemboca o sistema excretor e o reprodutor ao mesmo tempo, e que se comunica com o excretor por meio do ânus. Como é denominada essa câmara? Por onde sai, funciona como liberação de fezes, reprodução e liberação de excretas. É a pança, é a moela que está lá nas aves, isso aqui vai estar lá nos ruminantes, é barrete, coagulador. Não, gente, a gente falou agora, que era cloaca, ok? Espero que tenham feito a correção. Gente, quando fizerem a correção, coloca um gabarito no caderno também, é importante. Vocês observarem as questões. Não lê, não assistam a videoaula por assistir, por favor. Vocês vão sentir muita falta disso na hora de uma prova, na hora de uma atividade pontuada. Então, as questões que eu coloquei aqui foram questões muito importantes sobre as características dos répteis. Vocês vão ficar agora com a videoaula sobre as aves, ok?